Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Mestre da Riqueza e hoje nós vamos falar o seguinte: será que o mercado de investimento e os investidores querem Lula eleito? Bom, a Bolsa de Valores subiu e subiu bem aí na semana pós-eleições do primeiro turno, que mostraram que Lula estaria aí eleito caso as eleições terminassem hoje e não tivesse um segundo turno, tá certo? E aí muitas pessoas falaram, ué, o que aconteceu? Partido de esquerda está em primeiro lugar, mas a Bolsa não era para ter caído? O que houve, André? É isso aí que nós vamos conversar hoje, o que aconteceu, tá certo? Foi uma surpresa para muitas pessoas. Bom, mas antes de qualquer coisa, eu já quero pedir para você o seu joinha, porque me ajuda muito a manter este canal vivo e gratuito para você, tá certo? Me ajuda demais que você aperte o joinha aqui. Vamos dar uma olhada agora como é que ficou aí, né, a votação dos candidatos à presidência aqui no Brasil e claro que Lula e Bolsonaro estão no segundo turno, mas vou colocar aqui o placar, como ficou o final de todos os candidatos. Vamos lá. Olha aí, o Lula ficou com 48,43%, né? 57,258 mil votos. Jair Bolsonaro logo na sequência, 43,20%, com 51 milhões de votos. E aí a gente percebe que as pesquisas deram aí uma grande diferença, né? Aqui nós temos 5 pontos, as pesquisas chegaram a colocar 14 pontos, foi uma grande diferença, isso bagunçou bastante a cabeça até dos eleitores. Simone Tebet com 4,16%, Ciro Gomes 3,04%, Ciro Gomes, né, eu esperava mais de Ciro Gomes aqui, Soraya 0,51%, Felipe Dávila 0,47%, Padre Kelmon, que nem participou aí de todos os debates, com 0,07%, 81 mil votos, e Léo Péricles, que eu não sei nem quem é, 0,05%, 53 mil votos. Talvez se tivesse aqui candidato a deputado, possivelmente teria passado o Léo Péricles, que eu não vi em nenhum debate. Parabéns a Léo Péricles aqui, que conseguiu bastante voto, né? Bom, fato é que essa pesquisa foi mais apertada do que o mercado esperava e eu também, né? Eu esperava, claro, que a gente pudesse ter aí um número maior. Na pesquisa, né, mostrava isso e aí bagunçou a cabeça de todos os eleitores. Só para você ter uma ideia, o placar das eleições, né, o final que nós tivemos aí uma diferença de 5 pontos, ele foi aí o mais apertado já registrado em um primeiro turno desde 1989, né? A diferença entre o ex-presidente Lula, que soma 48,2% dos votos, e do presidente Bolsonaro, que marca 43,3% do total, é de 5,1 pontos, né? O equivalente a pouco mais de 6 milhões de votos. A eleição mais acirrada até então foi em 2006, quando Lula ficou à frente de Geraldo Alckmin, que inclusive hoje não está concorrendo com Lula. Ele é o vice-presidente aí na chapa de Lula, né? Na época, o petista acabou sendo eleito em segundo turno, que somou 48,6 pontos contra 41,6 pontos de Alckmin. E trazendo aqui um pouquinho de história, o presidente que teve aí larga vantagem, que ganhou com uma maior vantagem até hoje, foi Fernando Henrique Cardoso, né? Isso em 1994, quando o ex-presidente foi eleito já no primeiro turno, com 55,22% dos votos válidos. Agora, fato é que o mercado parece que gostou da notícia, né? Só que será que gostou porque Lula e Bolsonaro foram para o segundo turno? Ou será que gostou porque Lula ficou em primeiro lugar? O que aconteceu? Vamos ver o que aconteceu no mercado essa semana. Olha lá, né? Na segunda-feira, dia 3 de outubro, o mercado abriu com 5,54% positivo. Isso não acontecia há muito tempo. O mercado subiu muito forte, né? Foi assim um respiro. Sabe o que me parece? Que o mercado vinha andando com freio de mão puxado, porque a economia brasileira se mostra forte. Nós estamos na frente, inclusive, no combate da inflação, até mesmo de Estados Unidos e outros países como da Europa, por exemplo, né? Então, a economia vinha bem, só que a Bolsa de Valores vinha com freio de mão puxado. Aí, no dia 3, segunda-feira, pós-eleições, deu um foguete aí, subiu 5,54%. E aí eu vou te explicar o que aconteceu, mas vamos lá. No dia 4, terça-feira, a Bolsa subiu 0,08%. No dia 5, na quarta-feira, 0,83% de alta. Na quinta-feira, dia 6, 0,31% de alta. E aí, normalmente, quando a gente tem várias sequências de altas seguidas assim na Bolsa de Valores, a sexta-feira ela costuma fazer uma correção. Até porque nós teremos sábado e domingo, né? E a Bolsa não abre. Então o mercado fica um pouco mais protegido. Então, os investidores aí mais experientes e que movimentam mais suas carteiras acabam se protegendo um pouco. Aí na sexta-feira, dia 7, aí caiu 1,01%, né?
que faz total sentido. Mas antes de continuar aqui o vídeo, já quero pedir para você se inscrever aqui no canal Mestre da Riqueza e ative o sininho de notificações para que você não perca oportunidades, como eu já trouxe aqui para vocês, né? Várias ações de fundos imobiliários, eu cantei a bola aqui que estava em bom preço, muita gente conseguiu aproveitar a oportunidade. Se você não receber notificação, não vai ser avisado. Então vem aqui, se inscreve e ative as notificações. Bom, vamos aqui explicar agora o que aconteceu. O mercado ficou tão contente com o Lula na primeira posição? Será que foi isso? Bom, a diferença real entre Lula e Bolsonaro, vou colocar o placar aqui na tela novamente. Tá lá, ó, 48,43% para o Lula, 43,20% para Jair Bolsonaro, né? Que mostra uma diferença de 5 pontos. Mas as pesquisas mostravam outro resultado, né? O que acontece? Bom, vou colocar aqui na tela para ficar mais fácil, vamos ver. Olha lá, olha o que as pesquisas mostravam aqui. Pesquisa IPEC do dia 1/10, né? Mostrou Lula com 51% e Bolsonaro com 37%. Diferença de 14 pontos. Datafolha, diferença de 14 pontos. IPESP, diferença de 14 pontos. Quaest, diferença de 11 pontos. Atlas Intel, diferença de 9,20%. Poder Data, 10 pontos. Ideia, 11 pontos. MDA, 8,6%. E o Paraná Pesquisas, que foi o que mais se aproximou, aqui com 7,10%. E aí, Paraná Pesquisas, parabéns, acertou aí, porque a gente tem 2 pontos para mais, 2 pontos para menos, que seria a margem de erro. Mas olha aqui, 14 pontos de diferença, a pesquisa teve uma falha muito grande. E isso também pode ter refletido nos números finais aqui da eleição. Por quê, André? Bom, pense você o seguinte, né? Eleitores que rejeitam Bolsonaro, não gostam de jeito nenhum de Bolsonaro, mas simpatizam com Ciro, ou por exemplo com a Simone, ou com outros candidatos. O que ele pensa? Poxa, o Lula já tem, né, 50%. Eu, em vez de votar agora no Ciro, que seria a minha primeira opção, eu vou empurrar o Lula de uma vez só. A gente acaba no primeiro turno, lembrando, né, que o presidente, o candidato que tivesse mais de 50%, já seria eleito de cara no primeiro turno. Então as pesquisas acabaram mostrando um cenário ruim, né? Bagunçou muito a cabeça dos eleitores. Por exemplo, o Ciro Gomes aqui, ó, voltando aqui no placar, 3,04%, eu achei muito estranho, né? Porque as pesquisas mostravam ele com 6, 7%. E eu acho que muito dos votos do Ciro acabaram migrando para o Lula aí no primeiro turno e acabaram forçando aí mais acima aí a distância entre Lula e Bolsonaro, tá certo? Fato é que as pesquisas erraram feio, e isso tem que ser revisto, porque pode se tornar aí uma manipulação. Fato é que os eleitores ficaram bagunçados. Muitas pessoas que queriam votar na Simone ou no Ciro acabaram votando no Lula para tentar finalizar logo aí no primeiro turno, tá certo? E muitos também que acabaram não indo às urnas pensavam o seguinte: já deu Lula, essa eleição acabou, e acabaram não indo votar, né? Nós tivemos 30 milhões de brasileiros que não foram às urnas. Foi a maior abstenção de toda a história brasileira. 20% dos brasileiros não foram às urnas, né? E agora, com o segundo turno, isso pode mudar. O que eu quero dizer com isso, tá? As eleições no Brasil, a meu ver, estão em aberto, né? Agora, o assunto do vídeo não é política, é economia e mercado financeiro, e nós vamos entender o porquê que a Bolsa de Valores subiu aí após o primeiro turno, após as eleições. Nessa primeira semana após eleições, a Bolsa subiu muito forte, deu 6 pontos percentuais para cima. Bom, então esse foi o primeiro motivo que eu trouxe. Pode ser sim, né? Tô especulando aqui, mas pode ser que o mercado enxergou o quê? Opa! Tudo dizia que o Lula já estava eleito, né? Lembrando que o mercado aí não olha com bons olhos um governo de esquerda, geralmente porque é muito assistencialismo e pouca preocupação com o teto de gastos, e isso faz mal à economia, tá certo? Quer dizer que o Lula vai fazer isso? Não, mas geralmente no mundo inteiro partidos de esquerda acabam dando muito assistencialismo e se preocupam menos com a economia, né? E isso pode levar à quebra de países como Argentina, Venezuela, entre outros países que nós podemos trazer de exemplo. Não quer dizer que o Lula vai fazer isso, tá certo, pessoal? Nós estamos aqui especulando cenários de economia e o que o mercado está falando. Bom, então o primeiro ponto é que a distância de Lula e Bolsonaro não era de 14 pontos, e sim de 5 pontos. Então, as eleições estão em aberto, pode ser que o mercado respondeu de forma positiva. Mas eu acredito que teve um motivo mais forte aí para o mercado ter, né, subido, e eu vou te falar isso agora. Bom, olha essa notícia que eu trouxe para você. Se eleito, Lula terá problema com o Congresso, diz Bolsonaro. Presidente afirma que congressistas sempre foram de centro-esquerda e agora diz posicionam-se na centro-direita.
E antes de explicar o que está acontecendo, vamos fazer uma pesquisa rápida aqui. Você vai votar no Lula ou no Bolsonaro para o segundo turno? Comenta aqui embaixo, vamos fazer uma pesquisa aqui do nosso canal, vamos ver quem que leva essas eleições aqui do canal Mestre da Riqueza. Bom, eu quero te explicar o seguinte, né? Um presidente, ele não governa sozinho, ele depende da aprovação da Câmara dos Deputados e após a validação, né, da Câmara dos Deputados, a aprovação, ainda tem a validação da Câmara dos Senadores. Então imagine você que Lula ou Bolsonaro mandam um projeto para ser aprovado. Esse projeto tem que ser aprovado tanto pela Câmara dos Deputados como também pela validação da Câmara dos Senadores. E aí o que Bolsonaro quis dizer aqui? Olha, se o Lula ganhar, ele não vai conseguir governar com tranquilidade, porque a maior parte hoje, né, dos deputados na Câmara e dos senadores, eles são pró-direita. Então você tem esquerda, né, que são partidos ali mais assistencialistas e tudo mais, você tem o centro, que aí pode ficar entre os dois, e você tem partidos de direita mais liberais, que é o caso aqui do partido do Jair Bolsonaro. Bom, no caso, historicamente, a gente sabe que a maioria do Congresso era centro-esquerda. E agora, neste ano, foi centro-direita. Então, caso Lula venha a ser eleito, ele não vai conseguir levar tão a ferro e fogo aí programas assistencialistas ou furar teto de gastos para atender e conquistar o povo. Não é tão simples, não vai ser fácil assim. Pode ser por isso sim que o mercado também reagiu de forma positiva, né? Se tivesse sido Câmara, a maioria à esquerda, talvez não teríamos esse resultado. E só para ficar mais claro, tá? Só para você entender, a Câmara é onde geralmente começam a tramitar os projetos de lei, né? E por isso ela é chamada de casa iniciadora. Tudo começa ali na Câmara dos Deputados. Já no Senado, em geral, a legislação ela é revisada. Ou seja, primeiro passa pelos deputados, depois vem para os senadores e aí essa casa é chamada de casa revisora. Ou seja, um começa a produzir e o outro valida. Opa, isso aqui tá certo ou tá errado. Então você tem uma dupla verificação, digamos assim, né? Então não vai ser tão fácil nem para Bolsonaro, nem para Lula, mas mais fácil para Bolsonaro se for eleito, porque a maior parte da casa, a maior parte dos senadores e deputados são pró-direita, partidos aí aliados a Bolsonaro. E falando um pouquinho mais de política, hoje aqui no Brasil nós temos 513 deputados federais ali que fazem parte da Câmara dos Deputados, né? E como é que é feito? Bom, eles são distribuídos ali, cada estado, né, pode eleger mais deputados ou menos deputados, né, seguindo a proporção populacional de cada estado, tá certo? Quem vai determinar isso é o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá bom? Então, nós temos 26 estados mais Distrito Federal, pode ser sim que alguns estados possam eleger mais deputados e outros menos. Todo o período tem aí uma mudança, claro, graças ao IBGE que vai atualizando. Bom, já a questão dos senadores, nós temos 81 senadores, aí cada estado pode eleger 3 senadores. E agora vamos ver aqui a divisão, como é que ficou a Câmara dos Deputados. Olha lá, o grupo da direita, né, que é pró-Bolsonaro, nós temos aí o PL, que elegeu de forma recorde, né, o partido de Jair Bolsonaro, mostrando que o presidente tem muita força junto à população, elegeu aí a maioria dos deputados. Só para você ter uma ideia, o PL elegeu 99 deputados. E o PT, que é o partido do ex-presidente Lula, elegeu 68 deputados. Agora, o grupo de direita formado por PL, PP, Republicanos, União Brasil, PTB e Novo soma 250 cadeiras na Câmara dos Deputados. Ou seja, cerca de 49% da casa já está com os partidos de direita. Agora, os partidos de centro, aqueles independentes sem associação com direita ou esquerda, hoje, né, atualmente é o PSD, MDB, PSDB, Cidadania, Podemos, Patriota e PSC, junto eles somam 124 deputados. Já o bloco de esquerda, pelo PT, PCdoB, PV, PSB, PDT, PSOL, Rede, Avante, Solidariedade e PROS, juntos chegam a 139 deputados. Então vamos lá, você tem aqui na direita, mão direita, 250 cadeiras para Jair Bolsonaro. Na esquerda nós temos 139 cadeiras, digamos, para Lula. E no centro 124, tá certo? Ou seja, né, pode ser que o mercado enxergou que o partido de esquerda não vai conseguir governar mesmo que Lula seja eleito. Então, o que Lula ou Bolsonaro eleitos vão ter que fazer? De forma
né, obrigatório, eles vão ter que conversar ali com o Centrão, não tem jeito, e fazer algum tipo de acordo para aprovar os seus projetos. Agora vamos ver como é que ficou a questão dos senadores, né? Jair Bolsonaro e seu partido conseguiram eleger muitos senadores. Olha lá, dos 27 senadores eleitos, 8 são do partido de Jair Bolsonaro, né, do partido PL, o dobro de senadores eleitos pelo PT, para você ter uma ideia, que é aí do ex-presidente Lula, que emplacou apenas 4 senadores. Bom, com isso, Bolsonaro, se for eleito, ele terá aí a seu dispor 14 senadores. Então, já teria aí maioria, tá certo? E aí, claro, que isso vai contar muito aí para aprovação dos projetos. Vamos ver como é que ficou o placar final. Olha lá. PL, 14 senadores, PSD, 11 senadores, MDB, 10 senadores, União Brasil, 10, PT, 9, Podemos, 6, PP, 6, PSDB, 4, PDT, 3 e Republicanos, 3. Esse é o número previsto de senadores para 2023. Agora, aproveita aqui, comentem aqui embaixo, né? Vocês acham justos ter tanto senador, tanto deputado? Será que a gente precisa de tanto político assim, tanto salário? Cada deputado tem um monte de funcionário que pode levar junto, um monte de benefícios, senadores. Bom, não sei, quero saber de você. Comenta aqui embaixo o que você acha, né? Estão saindo pesquisas eleitorais muito importantes agora do segundo turno. As pesquisas do primeiro turno foram uma furada, né? Foram horríveis os resultados. Vamos dar uma olhada nas pesquisas que estão saindo agora do segundo turno. Bolsonaro e Lula têm empate técnico segundo o levantamento Modal Mais Futura. Bom, olha lá, Lula aparece na pesquisa com 49,3% das intenções de voto e Bolsonaro 46%. 3% aí separam os dois candidatos. Lembrando que nós temos margem de 2% para mais, 2% para menos. Então eles estão empatados, bem diferente da campanha do primeiro turno. Pesquisa Datafolha, olha lá. Datafolha, Lula tem 49% no segundo turno, Bolsonaro aparece com 44%, ou seja, 5 pontos. Lembrando que nós temos 2% para mais, 2% para menos, praticamente estão empatados, né? Então, é aquilo, o PT se sentiu balançado, eles queriam acabar com as eleições no primeiro turno. Claro, se eu estivesse no lugar deles, faria o mesmo. Mas as eleições estão abertas, tivemos muita abstenção, muitas pessoas que não foram às urnas, né? E da mesma forma que Bolsonaro tem muita rejeição, Lula também tem muita rejeição. Agora, quanto aos seus investimentos, o mercado gostou, tá certo? Mas não interessa, a gente não pode olhar para o curto prazo. Quanto aos investimentos, o que eu estou fazendo? Absolutamente nada. Eu não mudei uma vírgula dos meus investimentos. Eu sempre diversifico minha carteira aqui. Você que me conhece já sabe como funciona a minha carteira, tá certo? Eu invisto nos Estados Unidos em ações, invisto em REITs nos Estados Unidos, invisto no Brasil em ações brasileiras, invisto no Brasil em fundos imobiliários, renda fixa, ouro. Então, ou seja, eu tenho uma carteira tão recheada de produtos que qualquer risco político que possa acontecer vai me afetar muito pouco, tá certo? Então, nesse momento, eu indico que você também faça o mesmo, diversificando seus investimentos, investindo em boas empresas, empresas perenes, empresas que são resilientes a risco, você não vai correr risco, tá certo? E neste momento, já quero até compartilhar com você uma oportunidade. Aqui embaixo tem a comunidade Eu Vivo de Dividendos, que eu estarei com vocês dia a dia, junto com você. Inclusive, quando eu comprar uma ação, eu vou postar na nossa comunidade, né? E aí você vai ficar sabendo o que eu estou comprando de ações, fundos imobiliários, Estados Unidos, enfim, né? Além disso, tem muito bônus, tá certo? Mas vem aqui embaixo, porque senão eu vou ficar 10 minutos falando aqui de tanto bônus que essa comunidade tem. Vem para a comunidade Eu Vivo de Dividendos, que vai te ajudar muito a viver aí e desfrutar de uma liberdade financeira nos próximos anos, tá certo? Um grande abraço para você e bons investimentos.